Olá, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem? Meus amigos, meus amores, esses dias eu não tenho feito live porque eu não estava lendo muito, mas eu já comecei a ler este livrito aqui, ó, este livro. Um amigo meu me emprestou, eu tô aqui na minha rede lendo ele. Já comecei a ler, na verdade, pela manhã. E agora eu vou tentar terminar ele, mas eu parei numa página aqui que falou muito ao meu coração. Esse livro é de Hernandes Dias Lopes e o título é Por que os maus prosperam. E aí eu vou tentar ler aqui para entender o que Asaf sentiu, né? Em relação à prosperidade dos ímpios e o que ele achava que não era próspero na vida dele como servo de Deus. É um tema bem interessante, bem importante. Só que eu parei aqui numa página, a página 27, e eu quero ler para vocês. Eu até publiquei no meu Face. Quando eu acho uma coisa importante, eu publico. Ó, é esse trechinho aqui. Eu vou ler para vocês, tá vendo? Que diz assim, gente. Nem tudo que se pensa deve chegar à língua. Há coisas que só Deus precisa saber, que não devemos partilhar. Antes de revelar crises, dilemas e tensões da nossa alma, precisamos refletir se nossas palavras não serão como laço para outras pessoas. Eu achei super interessante, na verdade, porque nem tudo que a gente pensa, a gente tem que falar, queridos. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que pedir sabedoria, porque aquele que fala muito, ele muito erra também. A gente não pode falar tudo que a gente pensa, porque a Bíblia diz que a gente peca, né? Por ações, por pensamentos. E quando a gente pensa alguma coisa que não agrada a Deus, a gente está, como é que eu posso dizer? Nós estamos prejudicando a nós mesmos, só a gente, entre a gente e Deus. Mas quando a gente fala, a gente, de alguma forma, a gente está induzindo outras pessoas a pecarem ou a serem contaminadas por aquilo que a gente está falando. E aí sim, a gente está fazendo mal maior, né? É por isso que o escritor ele fala que nem tudo que se pensa deve chegar à língua. Ou seja, nem tudo a gente pode falar, nem tudo que a gente pensa, não é? A gente pode falar. Há coisas que só precisa, há coisas que só Deus precisa saber, que não devemos partilhar. Sabe, tem assuntos que só interessam a Deus. Tem assuntos que só Deus ele pode entender. Às vezes, eu até converso com meu esposo, tem coisas que eu converso com ele que ele não entende, não é? E às vezes eu fico triste porque eu gostaria que ele entendesse, que ele compreendesse. E aí, às vezes, a gente entra no conflito por uma falta de entendimento. E aí, é aquela coisa, eu não devia ter falado, né? Porque ele não entende. Não vai poder me ajudar, não vai poder me apoiar naquilo que eu penso, naquilo que eu acho que é legal. Então tem coisas que eu tenho aprendido, né, no meu casamento, tem coisas que nem tudo meu marido ele precisa saber o que eu penso. Claro que tem assuntos que interessa a mim, interessa a ele, mas tem coisas, queridos, que são entre a gente e Deus. E outra coisa, a gente não tem que propagar para o mundo, não tem que estar publicando tudo que a gente pensa na internet, né? Porque nem tudo que a gente pensa interessa as pessoas, tá certo? E aí a gente corre um risco de ser massacrado na internet, né? De ser detonado, de ser humilhado com pensamentos contrários ao nosso, coisa desnecessária, quando a gente pode evitar, tá bom? Então, o meu conselho é segura a língua. Segura a língua, queridos, para que não venham assim passar alguma frustração, né? Algum constrangimento. Antes de revelar crises, dilemas e tensões da nossa alma, precisamos refletir se nossas palavras não serão como um laço para outras pessoas. Sabe aquele pensamento que às vezes a gente tem, às vezes é um pensamento polêmico, às vezes é um pensamento crítico que a gente quer lançar. E aí, esses pensamentos acabam, de certa forma, atingindo algumas pessoas.
É disso aqui que ele fala, né? Antes de revelar crises, dilemas e tensões da nossa alma. Ou seja, alguns problemas que nós não entendemos ou que a gente não sabe como resolver, ou a gente acha que através da nossa palavra pode ser resolvido, mas quando chega nas pessoas, essa palavra ela chega como um trator, né? E como um laço para essas pessoas. Então é importante a gente entender que nem tudo a gente pode falar. A Bíblia diz que o sábio, ele mais escuta do que fala. O tolo, porém, fala muito e por isso ele erra muito. Então eu estou gostando do livro, não é? Porque é um despertamento para a gente. A Bíblia diz que a nossa língua ela tem o poder de incendiar, né? Todo o corpo. Então a nossa língua ela é muito perigosa quando ela não é bem administrada, quando ela não é bem controlada. Então a minha dica de hoje para você, né, que gosta de falar muito, que gosta de falar o que pensa, às vezes você fala até na inocência, não fala por maldade, mas as pessoas recebem aquilo como mal, sabe? E às vezes a gente pensa que está ajudando, a gente está prejudicando as pessoas, porque essas palavras chegam como um laço, essas palavras chegam como algo mal para as pessoas, porque elas não conseguem compreender às vezes aquilo que a gente quer transmitir através das nossas palavras. Por isso que é bom a gente confiar somente os nossos pensamentos e as nossas palavras ao Senhor, porque Ele de fato, Ele nos entende, Ele nos conhece. Ele sabe da nossa necessidade, Ele conhece as nossas dúvidas, os nossos medos. E quando a gente fala com Ele entende, porque Ele tem o poder de sondar o nosso coração, de sondar a nossa mente. Coisa que eu e você, a gente não tem esse poder, não tem essa capacidade, não é mesmo? Então, meu conselho para hoje é esse, que vocês possam segurar a língua, controlar esta língua, para que não venha ferir as pessoas, para que não venha deixar as pessoas tristes, para que não venham desanimar alguém, para que até não mate alguém na fé, né? A gente tem que ter muito cuidado, queridos, porque uma alma, ela vale muito para Deus, né? Tem um hino que diz, que pergunta assim, você sabe o valor que tem uma alma? Né? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Todas as almas, queridos, foram compradas por preço de sangue, não é? Não há joia nesse mundo, não há riqueza nesse mundo, não há poder nesse mundo, não há nada nesse mundo que possa comprar o preço de uma alma, que possa pagar o preço de uma alma. Então, a gente tem que ter cuidado para não ferir as almas, porque quando a gente faz isso, a gente vai responder para Deus. Deus ele vai requerer cada palavra que feriu, cada palavra que humilhou, cada palavra que fez a pessoa pecar, cada palavra que fez a pessoa morrer espiritualmente. Então, nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Deus ele vai cobrar cada vírgula, cada ponto, cada exclamação, cada palavrinha que a gente falou, que foi de encontro a alguém e feriu essa pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu principalmente, que eu gosto muito de falar, né? Gosto muito de falar o que eu penso, o que eu acho. E eu tenho aprendido com esse pedacinho aqui, né, de trecho, que eu preciso controlar mais a minha língua em relação àquilo que eu penso, para que as pessoas não sejam contaminadas e assim venham a cair na presença de Deus. Amém? Um ótimo fim de tarde para vocês, né? Nesta segunda-feira que Deus tem nos dado, abençoado, né? Que Deus tem nos dado saúde, livramentos, vitórias, queridos. É um dia de alegria, dia de agradecer ao Senhor. Aliás, a nossa vida era para ser só de agradecimento. Mesmo em meu sofrimento, mesmo em meu choro, a gente ter uma palavra de agradecimento ao Senhor. Ter um coração agradecido. Porque tudo na nossa vida que acontece é permissão de Deus, né? Não é o diabo que faz. Não é o diabo que vem e faz o que ele quer com a nossa vida. Tudo é permissão de Deus. Se algo aconteceu na nossa vida, saiba, Deus ele está no controle. Se foi permissão dele, o controle é dele. Porque o inimigo não faz nada na nossa vida se Deus não permitir. Porque ele tem que obedecer a Deus. Porque ele não pode fazer nada que Deus não queira que ele faça, né? Lembra-se que ele pediu para se andar com Jó? Ele pediu para abater Jó? Ele pediu ao Senhor. E ele só fez o que fez porque Deus lhe deu permissão. Assim também é na nossa vida.
Como também ele pediu para se andar com Pedro e Deus não permitiu. Porque Deus conhece, né, a cada um de nós, a nossa estrutura. A Bíblia diz que ele sabe que somos pó e ele nos conhece. E a Bíblia diz também que ele não dá uma prova além das nossas forças. Então, se você está sendo provado, ó, fecha a boca, vai glorificar o Senhor, vai engrandecer o Senhor, vai agradecer ao Senhor, porque Deus não vai te dar nada que você não possa suportar. Saiba que Ele está aí com você, segurando a onda, te dando força para que você passe por cima de todos os obstáculos. Amém? Então, que você receba esta palavra nesta tarde. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família, teu trabalho, teus estudos, enfim, que você seja próspero e que você tenha sabedoria em tudo aquilo que você fala. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ótimo fim de tarde para vocês. Fiquem na paz.